Olá, galera! Aqui para mais uma aula de Química, hoje falando de estequiometria. Parte 3, por quê? Na parte 1, nós relacionamos mol com mol, na parte 2, massa com massa, e agora nós estamos relacionando mol com massa, tá? Nós estamos relacionando quando numa equação você tem mol e quer massa, ou você tem massa e quer mol. Ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho. Nós temos os reagentes que vêm antes da seta e os produtos que vêm depois. Então, são reagentes H2SO4 e NaOH. E são produtos Na2SO4 e H2O. Bom, na reação, como que a gente lê? Quando ela está balanceada, tem esses números na frente. Então, nós podemos ler que é 1 mol de H2SO4 reagem, esse mais quer dizer que ele está reagindo com 2 mols de NaOH, produzindo 1 mol de Na2SO4 mais 2 mols de água. Isso é o que ele quer dizer nessa reação. Okay? Vamos falar de mol. A mol corresponde à massa molecular em gramas. Então, o exemplo que eu dei aqui, H2SO4, calculando a massa molecular dele. Eu tenho 2 hidrogênios, cada um com massa de 1, 2 vezes 1. Eu tenho 1S, se não tem nada na frente, é 1. 1S vezes 32, 32. Tenho 4 oxigênios vezes a massa, que é 16. Somando tudo isso, primeiro resolvendo as multiplicações, depois as somas, dá 98 unidades. Bom, e o mol, o que tem a ver com isso? 1 mol, uma quantidade de mol de H2SO4 corresponde a 98 gramas. Então, 2 mols de H2SO4 corresponde a 2 vezes 98, que é 196. Ok? Bom, vamos ao exercício. Dada a reação de neutralização balanceada, quantos mols de ácido sulfúrico é necessário para reagir com 160 gramas de hidróxido de sódio? Pode ver que ele fala de mols e fala de massa, né? Fala de gramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as massas moleculares das substâncias envolvidas. Pode ser que eu não use, mas é bom a gente sempre seguir esses passos. Então, primeiro calcular as massas molares de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Então, eu calculei aqui, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. 1 mol de NaOH tem 40 gramas, ok? Nós vamos usar as massas. Então, nós calculamos as massas moleculares. Segundo passo, relacionar essas massas moleculares através da reação balanceada. Então, eu tenho 1 mol de H2SO4 e 2 mols de NaOH. 1 mol tem 98, então 1 vezes 98. 2 mols de NaOH, cada mol tem 40 gramas. Olha lá, vamos voltar lá. O mol do NaOH, 40. O mol do H2SO4, 98. Então, 1 vezes 98, que é do H2SO4, e 2 vezes 40, que é do NaOH. Ele quer saber em 160 gramas, vamos voltar lá de novo. Em 160 gramas de hidróxido de sódio, 160 de quê? De NaOH. Então, embaixo do NaOH, eu coloco 160. Quanto vai ter de X? Bom, aqui, nesse caso, eu vou descobrir a massa de H2SO4. Então, eu vou resolver essa regra de 3. X vezes 2 vezes 40, 2 vezes 40x. 160 vezes 98. Então, ficou 160 vezes 98, dividido por 2 vezes 40, que dá 80. Resolvendo essa conta, dá 196 gramas. Gramas de quê? De H2SO4. O X não está embaixo de H2SO4? Então, embaixo de H2SO4. Bom, é isso que foi pedido? Não. Ele pediu quantos mols? E agora eu vou relacionar o mol. Eu sei que 1 mol de H2SO4, que nós calculamos lá na frente, tem 98 gramas de H2SO4. E 196 terá X.
Multiplico assim cruz, fica 98x igual a 1 vezes 196, que dá 2 mols de H2SO4, ok? Então, aí, a gente tem 3 passos a fazer, certo? Bom, próximo exemplo. Dada a reação balanceada, isso é muito importante, se não tiver balanceado, teremos que balancear. Calcule quantos gramas de água são produzidos a partir da queima de 5 mols de CH4. Então, ele fala de gramas e de mols. Então, primeira coisa a fazer é calcular as massas moleculares. No caso, eu só vou usar da água, né? Porque ele fala gramas de água. Bom, água, 2 hidrogênios e a massa de hidrogênio vale 1. Olha lá. 1 oxigênio, se não tem nada é 1, vezes a massa do oxigênio, que é 16. Primeiras multiplicações, 1 vezes 16, 16, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Guarda essa informação. Vamos para o segundo passo. Relacionar os mols. Quem ele está falando? Não é de CH4 e de água? Então, eu relaciono 1 mol de CH4, olhando pela minha reação, se não tem nada é 1. Então, 1 mol de CH4 vai produzir 2 mols de água, certo? Bom, 5 mols de CH4, que é o que ele fala no problema, produzirão quantos mols de água? X. Multiplicando isso em cruz, nós temos que X vale 10 mols. Por que mols? Mols embaixo de mols. 10 mols de água. É isso que pede? Não. Ele pede gramas. Se ele pede gramas, então eu tenho que relacionar o mol com a grama. 1 mol de água tem 18 gramas. Lembra que nós calculamos? Nós calculamos 18 gramas. 10 mols terá X. Fazendo a regra de 3, resolvendo a regra de 3, eu tenho 180 gramas. 10 vezes 18, 180 gramas de água. Próximo. Dada a reação de neutralização balanceada, pede-se quantos mols de ácido fosfórico são necessários para produzir 150 gramas de fosfato de cálcio. Bom, ele relaciona ácido fosfórico e fosfato de cálcio. Então, a primeira coisa a fazer é calcular as massas moleculares das substâncias envolvidas, que é ácido fosfórico e fosfato de cálcio. Então, ácido fosfórico é H3PO4, 3Hs, que é 1, 1P, que é 31, 4Os, que é 16 cada, somando dá 98. Então, 1 mol de H3PO4 tem 98 gramas. Ca3PO4,2. Eu tenho 3 cálcios, cada cálcio vale 40, tá aqui em cima. Ó. Tenho 2 vezes o PO4. Então, o P é 1, então 2 vezes 1P, que tem massa de 31. 4 Os, que tem massa de 16. Resolvendo o meu parênteses, dá 95 vezes 2. Somando com 120, dá 310. Então, 1 mol de Ca3PO4,2 tem 310 gramas de Ca3PO4,2. É lógico, tá? Segundo passo, relacionar os mols, né? Então, eu tenho lá 2 mols. Quais são as substâncias envolvidas? Esta e esta. Então, eu tenho lá 2 mols de H3PO4 e 1 mol de Ca3PO4,2, certo? Cada mol eu descobri de H3PO4 que vale 98. Então, se são 2 mols, é 2 vezes 98. De Ca3PO4 é 310, mas eu uso só 1 mol, então 1 vezes 310. No exercício, vamos voltar lá. Ele fala que ele tem 150 gramas de fosfato de cálcio. Então, 150 gramas de fosfato de cálcio, embaixo de fosfato de cálcio. Ele quer saber quanto de H3PO4 precisa. Então, X embaixo de H3PO4. Resolvendo essa regra de 3,
né? X vezes 1 vezes 310 igual 2 vezes 98 vezes 150, certo? O que está multiplicando passa dividindo. 1 vezes 310, 310. Fazendo essa conta, dá 90,8 gramas de H3PO4, ok? Bom, foi isso que pediu? Não, ele pediu mols. Então, nós vamos lá. 1 mol de H3PO4 tem 98, nós calculamos, foi a primeira coisa que nós calculamos. Quantos mols teremos em 90,8 gramas de H3PO4? Resolvendo essa regra de 3, x vezes 98, 98x. 1 vezes 90,8, o 98 está multiplicando, passa dividindo e fica essa conta 0,93 aproximadamente mols de H3PO4, ok? Bom, se você gostou dessa aula, deixe seu like. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para você receber mais aulas. Até mais!